Amém. Bom, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Glória a Jesus. Eclesiastes, capítulo 7. Vamos ler só uns 7 versículos, mais ou menos. Eclesiastes, ali depois dos Salmos. Eclesiastes 7. Encontrou? Vamos ficar de pé um pouquinho e fazermos essa leitura. A palavra do Senhor diz assim: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejais demasiadamente justos, nem exageradamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Não sejais demasiadamente perverso, nem sejais louco, porque morrerias fora do seu tempo. Bom é que retenha isto e também aquilo, e também daquilo não retire a mão, pois quem teme a Deus de tudo isso sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Santo Deus, fala ao nosso coração nesta noite, Senhor. Derrama da tua unção, derrama da tua autoridade, ó Pai amado, que o teu Santo Espírito, ó Deus, venha nos convencer, ó Deus amado, recebermos a tua palavra com alegria, com gratidão no coração, ó Pai, e que toda opressão, tudo que venha impedir a nossa crença em Ti seja repreendido, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. E desde já, Senhor, quero entregar a Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, já Te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Os irmãos poderem sentar. Glória a Deus, né? A gente, aqui o título aqui do Eclesiastes, ele falou assim, a pessoa que fez a divisão da Bíblia, né, que fez essa divisão, ele botou assim: a moderação em tudo é boa. Então, irmãos, a vida cristã, eu tenho falado, até acho que domingo retrasado, né, deu uma palhinha assim, falei soltei alguma coisa. A vida cristã é uma vida de equilíbrio, uma vida de equilíbrio. Esse texto está mostrando isso, uma vida de equilíbrio, né? Sem extremo. Você não pode ir nem para um extremo nem para o outro. Deus, ele faz alusão da palavra dele como sendo uma linha reta, né? Se a linha é reta, não é nem para um lado nem para o outro, nem vira para a direita nem vira para a esquerda, é uma linha reta, uma linha equilibrada, né? É um caminho reto. E às vezes as pessoas falam assim: Deus escreve certo por linha torta. Isso é ditado do mundo, não é a palavra de Deus. Deus não escreve em linha torta nada, a linha são nossas vidas. O que ele faz? Ele primeiro endireita a linha, ele acerta a linha, conserta, para depois ele começar a escrever, não é do jeito que a gente fala. Então, eu vejo assim tudo, né, que a gente precisa de sabedoria, né, mas não precisa de mais, como o Tiago diz. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, é verdade? Então, e eu vi aí um rapaz aí, eu até contei lá na igreja, um rapaz eu acho que eu não sei se era japonês, acho que ele é japonês, que tem o QI mais alto do mundo, né, um japonês, e ele diz que a sabedoria, as escrituras, é fonte de sabedoria, a Bíblia.
Você quer ter sabedoria, quer desenvolver a sua inteligência, você já tem inteligência, você já é inteligente que Deus deu, né? Inteligível, inteligente ou inteligível, você entende as coisas. Então, aí a Bíblia te amplia, né? Ela fornece o conhecimento e a gente desenvolve cada vez mais. E o que acontece? Tudo quase que a gente conhece por aí hoje, foram descobertos, mas eles começaram pesquisando por causa das Escrituras, porque as Escrituras dizem alguma coisa, né? E aí eles vão e pesquisar na intenção de contradizer e acaba confirmando o que as Escrituras dizem, né? Então Salomão, aqui na sua vaidade, ou seja, no seu tempo de juventude, né? Quando a gente quando somos jovens, somos muito impetuosos, todo jovem é impetuoso, né? Depois vai amadurecendo, viu? Começa ali nos 12 anos, 11 anos, 10 anos, 11 anos, aí depois vai amadurecendo, entendeu? E aí quando chega na nossa idade, e Salomão chegou mais ainda, aí já estava bem maduro, né? Quando ele escreve isso aqui, mas ele observou, né? Na sua vida, o homem como o homem mais sábio do mundo, que também não garante a sabedoria sem Deus, também não garante, né? Deus deu sabedoria a ele, mesmo assim Salomão saiu da presença de Deus. Por quê? Porque teve interesses pessoais. Quando a gente coloca interesses pessoais nossos na frente da obra de Deus, na frente da palavra de Deus, nós nos desviamos, nós afastamos de Deus. Foi o que aconteceu com Salomão. Ele era sábio, mas aí ele começou a colocar interesse pessoal, fazer acordo de casamento, casou com 1000 mulheres, né, 700 mulheres, 300 concubinas, tudo acordo feito, negócio de guerra, de riqueza, coisas pessoais, coisa que ele podia ter confiar em Deus e esperar em Deus. Por que ele precisava fazer aqueles acordos todos, para ter aqueles exércitos todos, aquela riqueza toda? Ele já tinha o suficiente. Deus falou assim para ele, ó, já que você não pediu nada, eu vou te dar riqueza e vou te dar sabedoria. Olha só, que bênção. Mas ainda assim, irmãos, o homem começa a ficar meio dono de si próprio. Mas aqui ele caindo já na real, já na sua velhice, ele diz, ó, no tempo da minha vaidade, ele fala assim, ó, há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga seus dias na perversidade. Quer dizer, é uma coisa que está no controle de Deus. Você não vai deixar de ter doença porque é crente. Você não vai deixar de passar por luta porque é crente. Muito pelo contrário, o crente passa por luta, porque são as lutas, as dificuldades que vêm sobre nós, que nos prova a nossa fé. Amém? Que prova a nossa fé. Por exemplo, se não tem dificuldade, eu tenho ensinado isso. Se não tem dificuldade, Deus não recebe. Davi falou assim, eu oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Queriam fazer uma oferta lá, aí o camarada falou assim para Davi, pode deixar comigo que eu vou fazer as ofertas todas. Ele, não, senhor, eu quero pagar pela oferta que eu vou oferecer ao Senhor. O negócio é esse. Mas o brasileiro, né, se deixar o jeitinho brasileiro, opa, o irmão vai pagar, deixa que o irmão paga, né, e tal. Mas Davi que fez questão, mas isso aconteceu uma coisa literal, mas mostrando para nós que as coisas para Deus tem que ter um valor para nós. Não é a gente dar o que sobrou para Deus, só vai se sobrar. A gente tem que se empenhar, irmãos. É igual fazer a obra de Deus, fazer culto. Por exemplo, eu saio de lá esses 72 quilômetros. Para eu estar aqui, eu tenho que abrir mão, eu tenho que me controlar, eu tenho que administrar o meu dia, família, né? Quando eu falo que família vai ser inimiga do homem, não é no sentido que a tua mãe vai te matar, que você tem que lá, Jesus falou assim, quem não largar pai e mãe não tem parte comigo. É no sentido da pessoa te barrerar, você permitir que a pessoa te impeça de cultuar a Deus, de adorar a Deus, de viver uma vida na presença de Deus, porque aí está sendo inimiga das nossas almas, da nossa salvação. Amém? Não é que você vai ficar inimigo dentro de casa, mas está atrapalhando a sua salvação. Amém? Porque a salvação é uma coisa que ela é desenvolvida. Paulo fala assim, desenvolvei a vossa salvação. A salvação é desenvolvida. Como que você sabe que ela é desenvolvida? Porque a salvação é um caminho. Jesus falou assim, eu sou o caminho. Caminho é para quê? É para você
chegar ali e ficar parado, não, para eu vir para aqui, eu não tenho que pegar um caminho, né? Os irmãos vêm de casa, vêm por um caminho, né? Agora na hora de ir embora, vai por outro caminho. Eu não sei, irmão, agora que tá uma benção, né? Na porta da igreja ali, é só atravessar a rua, né? Vai ser uma benção, a irmã também está pertinho. Essa aqui vai estar na porta da igreja aqui, ó, já, né? Aí, que benção, olha só, mas é um caminho, então o caminho é para ser desenvolvido. Você só chega a algum lugar se você fazer esse percurso, amém? Fazer um percurso, e aí tu vai para Apocalipse, lá está escrito, aquele que perseverar até o fim, quer dizer, que completar o caminho, né? Que completar, que resistir às provações, às tentações, que não se deixar levar, que não se perder, vai receber a salvação, amém? Diferente de pessoas que pregam que a salvação já está garantida. O que está garantida é a obra redentora. Agora, se você vai se enquadrar nela, Jesus não vai morrer de novo para salvar ninguém, ele já morreu por toda a humanidade. Agora nós é que temos que percorrer o caminho chamado Jesus Cristo. Então Salomão diz que tem pessoas que mesmo sendo justa, ela vai perecer, vai morrer. Agora, e tem perverso que vai prolongar os seus dias. A gente vê assim, poxa, o cara é ruim, não morre. Aí a gente vê um crente morrer, né? O Asaf, por exemplo, no Salmo 73, depois vocês lêem em casa. Asaf estava indo para a igreja, para o templo, né? E ele ia questionando, que o filho do ímpio é bom, acontece não sei o que, tudo dá certo, não sei o que lá, e o nosso não acontece. Mas aí na volta, Deus fala ao coração dele, e ele vê que ele fala assim, eles têm tudo isso, mas não tem a salvação eterna. Ele tem todas essas coisas porque a inteligência Deus deu a todos, quer dizer, todos que trabalhar vai comer, quem trabalhar vai comer, quem se esforçar, quem estudar vai ter condição. Agora, não adianta você querer ganhar o mundo inteiro, entendeu? A Bíblia fala assim, ai daquele que se apressa a enriquecer. Esse apressar a enriquecer tem dois sentidos. Tem aquela pessoa que fica enganando para poder ganhar mais, né, fraudando, e tem aquele que quer trabalhar cada vez mais e não dá um tempo para Deus, porque ele quer enriquecer. Então isso é uma falta de confiança em Deus, porque não está em nós, essas coisas vão acontecer. No versículo 16 ele diz assim, ó, não sejais demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Olha só, nem uma coisa nem outra. É para ter sabedoria? É para ser justo? É para ser salvo? Mas não é para ser demasiadamente. Por exemplo, nós tivemos um período aqui no Brasil, hoje não, com a modernidade, né, as coisas foram assim se aquietando, mas nós tínhamos igrejas que não podiam usar barba. Olha só, Jesus usava barba e a gente não pode. Os nazireus têm voto consagrado a Deus, que não pode nem cortar o cabelo e nem fazer a barba, quer dizer, eles eram cabeludo e barbudo. Mas se falar que é daqui da nossa igreja, a gente não quer, não, ainda na nossa igreja não. Que é cabeludo, que é barbudo. Então tinha igreja que pode bigode. Quem foi que falou que pode bigode e não pode barba? Onde é que você leu isso nas escrituras, né? Estou dando só um exemplo de coisas que foram. É claro que todo lugar tem suas regras, né? Tem uma liturgia de culto, a gente começa lendo um salmo, fazendo uma oração e tal. Tem outros lugares que começa de outra forma, isso aí é normal, né? Aí você gosta disso, liga o ventilador, não sei o quê. Aqui é banco, tem lugar que é cadeira, não tem problema essas coisas. Agora, quando são coisas que que impede a pessoa de cear até, você não vai cear porque tu está de barba. Ó, tem que fazer a barba. Aí, deixa o rapaz cear, por causa de que ele não pode cear, né? Entendeu? Então são regras criadas que não tem na igreja. E às vezes a gente vê pessoas tentando explicar isso, abrindo as escrituras para explicar isso, totalmente distorcido. Ele pode até enganar um leigo, mas para quem conhece as escrituras, ele não vai enganar. Por isso que Jesus falou assim, ó, erreis, para os fariseus, ó, erreis em não conhecer as escrituras. Eles deviam conhecer as escrituras. Se você não conhecer as escrituras, vem um outro mais sabido e sabe aquele ditado que fala, terra de cego, né, quem tem um olho, todo mundo é cego, aí vem um, parece um com um olho. É rei, vira rei de todo mundo, é só ele que vê, né?
Então a gente não pode ser assim uma terra de cego. Temos que conhecer, por isso nós temos o hábito de abrir as escrituras e esperar os irmãos acompanhar a leitura da palavra, né? Ele fala assim, ó, não sejais demasiadamente justo, porque destruiria a ti mesmo. Aí se a gente abrir a nossa Bíblia aqui no livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 3, diz assim, ó, Atos 3, 16, versículo 3. Se os irmãos não quiser abrir, pode acompanhar a leitura, depois o irmão pode ver em casa. Ele diz assim, ó, quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daquele lugar, pois todos sabiam que seu pai era grego. O que está acontecendo aqui? Paulo está se referindo ao jovem Timóteo, porque o pai dele era grego, mas acontece que os salvos em Cristo Jesus não tem circuncisão. A circuncisão era feita no tempo da lei, porque não tinha ainda vindo em Cristo Jesus. Hoje a circuncisão é feita no nosso coração, né? Os irmãos todos sabem que é uma circuncisão, né? Amém? Então aí, mas Paulo circuncidou Timóteo, não tinha necessidade, mas como sabedoria, ele disse, não tem, mas eu não vou ficar batendo de frente com o judeu. Timóteo, vamos resolver isso aí, circuncida, que aí chega lá, não tem briga, não tem nada, entendeu? Como? Para a gente não ficar perdendo tempo com debate, mas não influencia em nada na salvação de Timóteo, se circuncida e se não circuncida. Amém? Mais uma outra feita, o apóstolo Paulo, quando João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, Barnabé queria levar ele numa missão, Paulo não quis. Por quê? Porque numa outra missão anterior, Marcos tinha abandonado a missão, ele não quis ir mais adiante com Paulo. Ele, não, vou voltar daqui e tal. Aí Paulo ficou chateado, olha só, ficou bicudinho, tá vendo como é o apóstolo Paulo. Ficou bicudinho e tomou a decisão de não levar o menino. E aí dividiu, Barnabé foi com Marcos, que Barnabé era tio de Marcos, e Paulo foi com Silas. Foi uma bênção também, Paulo e Silas lá. Mas causou já uma divisão, por causa do entendimento pessoal, porque ele me abandonou, agora não vou levar ele, não sei o quê. Irmão, nós temos que perdoar o irmão. O perdão é a base do Evangelho, entendeu? Nós não podemos pegar o irmão e excluir o irmão. Inclusive, depois Marcos veio a ser o escritor do Evangelho de Marcos. Amém? Olha só que bênção, né? Mas Paulo não estava rejeitando. Mas depois, em outra situação, Paulo caiu a ficha e falou assim, não, traz também João Marcos, que eu vou precisar dele, olha só. Aí viu, já abriu o coração, já limpou, entendeu? Já amadureceu. Às vezes a gente toma decisão que destrói a nós mesmos. Às vezes a pessoa perde coisas, perde emprego, porque tomou decisão errada, né? Porque fez uma coisa errada, porque não aceitou certas coisas, não coisa assim, mas a pessoa fala assim, fica de 5 minutos, vamos dar um exemplo bem chulo assim, aí o patrão fala assim, tem que acabar isso aí que eu tenho que entregar isso hoje, mas para tu acabar hoje, tu vai ter que ficar mais meia hora. Ele não vai falar isso para você, mas você sabe que vai ter que ficar mais meia hora. Você vai, não, eu saio 5 horas eu vou embora. O patrão não pode confiar num funcionário desse. Tu vai trabalhar e vai te pagar depois dessa meia hora, mas ele precisava entregar aquilo ali. Não é todo dia, isso não pode acontecer todo dia, entendeu? Mas aconteceu uma vez, a pessoa, né, tem que ter sabedoria, né? Como Paulo teve aqui no caso de circuncidar Timóteo, e no caso, por exemplo, Samuel. Eu já contei isso aqui, Samuel, quando Deus falou assim, vai lá Samuel, vai lá que eu escolhi um homem segundo o meu coração para ungir. Era para ungir Davi, rei. Samuel não sabia quem era o homem ainda. Vai lá na casa de Jessé. Entre os filhos de Jessé tem um que eu vou ungir, rei de Israel. Aí Samuel falou assim, mas Senhor, se eu chegar lá, Saul vai querer me matar. Saul era o rei de Israel. Olha só, e Samuel ia ungir um sucessor dele, e não era filho dele, porque Deus tinha rejeitado Saul. Deus botou Saul, mas Saul não agradou a Deus, desobedeceu. O que Deus fez? Deus vai e tira Saul de novo. Amém? Assim acontece na nossa vida. Deus começa uma obra, mas desagrada a Deus, Deus vai lá e desfaz aquilo.
E Saul não aceitou aquilo. Depois ele tenta até matar Davi 3 vezes. Depois, quando ele fica sabendo. Mas Samuel estava com medo de morrer. Aí o próprio Deus deu a receita a Samuel. Ó, você pega um cordeiro, leva para fazer sacrifício. Se ele te perguntar o que você foi fazer lá, fui fazer sacrifício. E não é mentira, você de fato vai fazer um sacrifício. Olha só. Mas não precisa falar que vai aproveitar o sacrifício para ungir Davi. Só vim fazer um sacrifício. Tem coisa que a gente não precisa falar isso. Amém? Tem coisa que é com nós, conosco, né? E com Deus. Não tem que sacrifício. Não tem que os outros saber. Não tem que, entendeu? Deus opera, né? Deus dá sabedoria. Isso aí faz parte da sabedoria. E a palavra de Deus, como disse o rapaz, é fonte de sabedoria. Fonte de sabedoria. Então, olha só, se você for demasiadamente justo, aí você acaba, não, esse irmão não vou aceitar esse irmão na igreja. Eu nunca vou tomar a decisão de excluir uma pessoa da igreja. Mas a pessoa arrumou um amante, está amigado, largou o marido, não sei o que, meu irmão, mas está aí, fica aí na igreja. Fica aí na igreja. Se ela vai ser salva ou não, é problema dela e Deus. A minha parte é pregar a palavra, e um dia essa palavra entra. Nós tivemos um caso na igreja nossa lá, onde nós fomos, uma menina, o rapaz se separou da esposa, aí uma menina se engraçou com o rapaz lá, apaixonou e tal, e aí queria casar. Pastor, nananina não, esse homem é casado. E a esposa dele estava lá, separada, esperando o marido de volta. Pastor, esse homem é casado. Aí brigaram com o pastor, os dois e tal, saíram da igreja e foram morar junto, arrumaram um filho. O pastor não fez o casamento deles. Um belo dia, o maridão caiu a ficha, a escama saiu dos olhos, né? A palavra entrou de novo, limpou a mente dele, e ele veio no coração dele assim: a palavra de Deus, meu irmão, é poderosa. A palavra de Deus é como chama de fogo. A palavra de Deus veio e fala assim: a sua esposa não é essa, a sua esposa está lá te esperando. Rapaz, ele largou a mulher, com o filho, com tudo, e voltou para a esposa dele. E morreu salvo, morreu. O filho ele teve que sustentar, né? Mas se arrependeu e Deus perdoa. Quando nos arrependemos, Deus nos perdoa. Agora, a consequência do pecado, nós vamos ter que carregar. Não podia matar o menino. Uma certa feita, Deus falou para Israel: Esdras chegou em Israel, encontrou Israel tudo misturado, os homens casados com as amalequitas, com as mulheres que Deus falou: não se mistura com essas mulheres, não casa com elas, para poder elas não desviar o povo de Deus, porque tinha ídolos, né, e tudo, né? Aí Esdras chegou e viu, assim, agora, como é que eu vou fazer? O povo tem um monte de homem casado com a malequita, com filho, com tudo, e falou assim: não vai ter jeito mais. Aí ele foi chorar aos pés do Senhor. Parecia que não tinha jeito, mas foi chorar aos pés do Senhor. Daqui a pouquinho bateram no ombro dele: Esdras, nós vamos mandar a mulher embora. Os homens, varão de Deus, nós vamos mandar elas embora, filho. E vamos voltar a seguir o Senhor. Agora tem filho fora ficou fora, mulher, porque Deus não queria eles com aquelas mulheres. E então eles fizeram a vontade de Deus, mandou aquelas mulheres tudo embora de novo, para voltar a caminhar na presença de Deus. Amém? Então, situação que às vezes parece que não tem jeito. Agora, não pode ser demasiadamente, nem perverso, né? E nem louco, porque morrerá fora do seu tempo. Olha só, aí a pessoa fala assim, só morre no tempo de Deus, né? Mas aqui está dizendo que se você for louco demais, for demasiadamente ímpio, perverso, quer dizer, se aprofundar na prática do pecado, você pode morrer antes da hora. Amém? Quer dizer, não é o tempo de Deus, é você que acelerou o tempo. Realmente Deus tem um tempo, né? Quando ele diz assim, porque morrerá fora do seu tempo. Então quem foi que deu esse tempo? Quem é que determina esse tempo? Deus.
Agora, o morrer fora do tempo, aí somos nós. Ó, tá vendo? Deus tem um tempo. Se você não causar a sua morte, Deus vai ter um tempo para você, que você só vai morrer no tempo de Deus. Amém? Mas quantos jovens a gente vê que entra no caminho do tráfico, né? Se aprofunda no mal, a ponto de ter confronto com a polícia e perde as suas vidas. É verdade? Então ele não era para ter morrido, mas morreu fora de tempo. Então ele fala, ele deixa bem claro, ó, se ficarmos fora da vontade de Deus, né, a gente corre o risco de morrer fora do tempo. Agora, bom é que retenhas isso e também daquilo não retira a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Então, ou seja, quando nós tivermos qualquer situação, porque ninguém é perfeito, ele vai começar a entrar aqui depois dessa linha que não tem um justo sequer. Então, olha só, todos pecam, irmãos, todos têm falha, mas quando a gente perceber, o que a gente faz? Pede perdão a Deus e Deus vai nos livrar desse mal. Deus vai nos livrar daquele resultado ruim, daquele caminho de morte. Você estava no caminho, porque a morte em si, ela também é um caminho. Jesus fala assim, eu sou o caminho, mas o caminho de vida. Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tem um outro caminho, porque tem dois caminhos, não tem vários caminhos. Aí o mundo fala assim, todos os caminhos levam o homem a Deus, um monte de religião, todos os caminhos levam o homem a Deus. Claro que todos levam a Deus, porque olha só, Deus é o alfa e o ômega. Então ele está aqui no início e está aqui no fim. Sabe quem está aqui no meio? Nós. Para onde você for no final, vai chegar aqui no ômega. Para onde você for. Ou para a recompensa eterna, ou para juízo eterno. Você pode pensar que você está no qualquer caminho que você está, mas na verdade, ou você está no caminho de vida ou de morte. Não tem outro. Amém? São dois caminhos. Deus falou para Israel, vou colocar diante de vós dois caminhos. O caminho de vida e o caminho de morte. O de vida é Jesus. Amém? De vida é Jesus. Ele fala, eu sou o caminho. A verdade, toda a verdade está em Cristo Jesus. Toda a verdade está na palavra de Deus. Que às vezes a gente acha que uma coisa é verdade, que uma coisa, e depois a gente vai ver que aquilo ali parece, mas não é. Não tem aquele negócio, tinha um negócio de Denorex, os mais antigos conhecem. Denorex parece, mas não é, né? Era um negócio aí que tinha uma propaganda. Então tem coisas que parece que é e não é. Como hoje a gente vê, né, as pessoas que trans, né, que tem homens aí que se vestem, viram mulheres e ficam mais perfeitos, assim, de aparência, do que a mulher, e mais bonito, assim. E aí depois, olha só que tremendo, tem alguns que Deus resgatou ele e ele voltou a ser homem. Quer dizer, era uma mulher linda de aparência e aí voltou a ser homem porque caiu Deus, né, conseguiu alcançar ele. Por quê, irmãos? Deus está trabalhando em prol da nossa salvação. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Não é só nós aqui, todos. Eles também, os que estão no caminho mau também. Por isso Deus tem igreja, por isso que tem missionário, por isso que tem pessoas enviadas para ensinar a palavra, para pregar a palavra. Todo que crê será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Então, a vontade de Deus é salvar todos. Deus não fez inferno para o ser humano. Deus fez para Satanás e seus anjos, não para o ser humano. Agora o ser humano, infelizmente, se desviou do caminho de Deus e vai desfrutar do inferno com Deus, aqueles que ficarem no caminho de perdição. E vai assim, ó, a sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Olha só, a sabedoria. E quando fala sabedoria demasiado e justiça demasiado, é que as pessoas às vezes adquirem uma certa sabedoria. Hoje, por exemplo, nós conhecemos pregadores, e já falei isso aqui, que já foram renomados, homens que conhecem a Bíblia, que têm a Bíblia, homens que têm a Bíblia decorada, falar aqui na gravação, tem a Bíblia decorada, conhece as Escrituras, forçando uma barra para explicar alguns assuntos que a Bíblia não aplica.
Por exemplo, pastora, né? A Bíblia, para ser um pastor, tem um critério, tem uma base bíblica, um critério, você tem que se enquadrar nesse critério que tem aqui na Bíblia. Mas para ser uma pastora, não tem. Por quê? Porque não tem esse mandamento. Aí quem for ordenar uma pastora pode chegar e ordenar, porque não tem critério. Homem não, homem tem que ter um critério. Tem que ser marido de uma só mulher, tem que manipular as escrituras, manusear, né? Administrar bem, manusear bem. Paulo fala assim, você fala para Timóteo, você tem que manusear bem as escrituras, quer dizer, tem que ter conhecimento das escrituras. Por exemplo, aí tem coisa, aí hoje em dia você vê, aí eles explicando, igreja para homossexual, Deus fez macho e fêmea, os criou, né? Então olha só, ele quer ser homossexual, não tem problema, é a opção dele, você tem a opção, você tem a escolha, entendeu? Agora você não pode querer que eu olhe para você e chame você de mulher se você é homem. Aí você já está tirando o meu direito de percepção, entendeu? Porque você pode se sentir, não tem problema, não é? Aí é com a pessoa, né? Mas eu estou dizendo assim, e aí estou encontrando, distorcendo, né, para encontrar base bíblica para viver dessa forma. A Bíblia fala que estão enganando a si mesmo. Olha só, porque a gente se engana, irmãos. Quando a gente está numa determinada prática, igual eu estou falando de pastores renomados que tem na mídia, que tem a Bíblia decorada, que fica forçando interpretação. Olha o que o pastor renomado, não vou falar o nome não, falou para justificar. Ele começou há pouco tempo agora a ordenar mulheres a ministério do pastoreio. Olha a explicação dele. A Bíblia não fala que não pode ter pastora. Aí, se ela não fala que não pode, então pode. Aí, a explicação do pastor. Se a Bíblia não fala que não pode, então porque pode, não, aí está errado. Se não fala que não pode, mas também não fala que pode. Então, já que ele quer usar esse argumento, ele tem que usar assim. Mas também não fala que pode, né? Mas não, ele fala, já que não pode, que a Bíblia não fala, mas a gente sabe muito bem que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela contém tudo. Ela não fala assim claramente, mas quando você vê nas entrelinhas, você vai vendo, né, de capa a capa, cada qual na sua função, o homem na sua função, a mulher na sua função. E não quer dizer que a irmã não é pastora, que não pode pregar, não pode pregar. Agora, tem que ter base bíblica. Isso é só um exemplo que eu estou dando, não vai fazer polêmica com isso, mas tem coisa que a Bíblia não fala, irmão. Se não fala, se não fala, eu posso então falar que pode? Ei, amém? Não posso. Por quê? Por que eu não posso? Porque se tem para homem, fala. Se pudesse, eu falaria também, né? Aí ele diz assim, então a sabedoria, ela fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos. Quer dizer, as pessoas podem ter força, pode ser rico, pode ser poderoso na cidade, mas o homem sábio, a mulher sábia, Deus, ela vai sair vitoriosa naquela situação, que Deus vai dar a vitória. Às vezes você não precisa falar nada. Às vezes a sabedoria é uma pessoa que tardio, por exemplo, a Bíblia fala assim, sejais prontos para ouvir e tardio para falar. Olha só que raciocínio bíblico, né? A Bíblia que diz isso, seja tardio para falar e pronto para ouvir. Aí você vai e começa a ouvir. Aí você atropela, fala uma coisa e não acabou aí o assunto, não concluiu ainda. Aí você já falou uma coisa e aí você não é nada disso, né? Chegou no final, era outra coisa. Então quer dizer, você fica quieto. Ficar quieto, pronto para ouvir, é mais sabedoria do que falar. Inclusive as escrituras falam assim, não sejais muito de vós mestre. Por quê? Porque Deus vai cobrar mais. Quem mais é dado, quem mais é ensinado, é cobrado. O apóstolo Paulo mesmo diz, ele diz assim, cuidado para você não cair, não tropeçar naquilo que você ensina. Quer dizer, esses homens que eu falei, já tropeçaram no que ensinou no passado. Eles ensinaram uma coisa e hoje estão ensinando outra, diferente
e distorcendo o que diz a Escritura. Por quê? Por causa do interesse pessoal. Porque a igreja, irmão, a igreja, ela está assim se adaptando. Eu já vi frase do líder falando isso. Não, irmão, a igreja tem que se adaptar, né, conforme hoje. Mas a palavra de Deus, ela é a mesma. Passarás os céus e a terra, e a minha palavra não passará. Mas já tem gente querendo atualizar a Bíblia. E pastores renomados. Teve um que foi excluído aí da Igreja Batista. Ele era o líder de Niterói, inclusive. Ele era o presidente de Niterói e teve que sair. Ele queria atualizar a Bíblia. O que ele está ensinando hoje são absurdos. Amém? Então, e por quê? Achou que era muito sábio aos seus próprios olhos. Então, aí no versículo 20 fala assim, ó: não há um justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Olha só, pode até fazer algum bem, mas deixar de pecar, não tem. Não há um sequer que não peque. Então nós não podemos condenar quem pecou. Quando a gente fala assim, a Bíblia fala assim, ó: não julgais para que não sejais julgado. É no sentido de você condenar a pessoa, mas você pode julgar os atos daquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa tem uma prática de pegar alguma coisinha escondida. Aí você fala assim, aí você vai julgar, você diz, isso aí é errado. Mesmo que você não fale para a pessoa, mas você não vai fazer aquilo. Porque você fala assim, julgar o que é certo e o que é errado. Ao mesmo tempo que a Bíblia fala que é para não julgar, né, que à medida que você julgar vai ser julgado, ela fala que você tem que julgar o que é certo e o que é errado. Quer dizer, então não é para você julgar a pessoa, mas é para julgar a prática. Amém? Ó, irmão, e por isso que o cristianismo não condena homossexuais, não condena. Por quê? Porque amanhã a prática é condenável, mas a pessoa pode ser salva amanhã. Inclusive, como eu falei, tem alguns que hoje são pastores e já teve corpo tudo feminino, com silicone, com tudo, né? E depois teve que tirar tudo. Eu vi um rapaz aí na internet que estava fazendo aí uma campanha para tirar aquelas tatuagens todas do rosto. Ele tampou o rosto todo de tatuagem. Aí se converteu. Aí tem que tirar aquilo tudo, né? E essas coisas faz mal para a saúde. Olha só, eu vi um reclamando que eles fazem, ó, arranca a orelha. Esse estava sem orelha, sem nariz, aqui, ó, corta aqui assim, ó. Como é que pode a pessoa achar? Olha o que o inimigo faz, como é que é sabedoria. Ó, não sejais demasiadamente sábio. Quer dizer, você foi na sua própria sabedoria e mandou cortar o seu nariz. Foi na sua própria sabedoria e mandou tirar a sua orelha. Aí ele estava se queixando que ele está ouvindo som demais, está ouvindo demais o barulho e está gravando os tímpanos, está começando a doer. Olha só. Aí ele observou que agora ele está precisando de usar óculos. Vai ter que usar um que amarra um elástico aqui na cabeça, porque não tem orelha. Até o óculos, que é uma coisa que tem nada a ver com a orelha, né? Mas a orelha segura ali, né, irmã? Está segurando aí? Então. Olha só, foi da própria sabedoria. E quem entendeu? Então a gente não está condenando, condena a prática dele. Agora, se ele se converter, ou esse outro da tatuagem teve jeito, tirou, conseguiu limpar o rosto todo. Agora da orelha, vai ter que dar um jeito de implantar ali uma orelha, fazer um nariz, coisa, porque já pensou, você tem que respirar e as coisas ficam entrando assim, ó, fica aquele buraco de frente aqui, ele tirou o nariz e tatuou tudo, olho preto, pinta tudo, né? Fica tudo preto. Olha só que coisa horrível. São pessoas que, porque não tem jeito, irmão. Ou você está sendo orientado por Deus e caminhando segundo a sabedoria das Escrituras, ou você está sendo orientado por Satanás. Não tem outro. Ou é caminho de vida ou é de morte. A diferença é que Deus, a gente anda no caminho de Deus e a gente dá a glória para Deus, né? Você conquista uma vitória, glória a Deus, Deus me deu essa vitória, Deus me ajudou, e foi Ele mesmo que fez. Já o Satanás, ele não vai falar que foi ele que fez você arrancar o nariz. A culpa é sua. A culpa é sua. Ele só te falou no ouvido, você, realmente, sem nariz vai ficar mais bonito, vão ficar assim um estilo diferente, e aí arrancou o nariz.
Então, irmãos, não há um justo sequer que não peque. Todos nós somos pecadores. Inclusive, por isso, Jesus teve que vir. Não apliques ao coração todas as palavras que se dizem, para que não venhas ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Ou seja, para nós não ouvirmos tudo que fala a nosso respeito, né? Aquilo ali, não sei o quê, os parentes, igual eu falei, o inimigo do homem é da sua própria casa. Para que você vai na igreja todo dia? Para que você vai na igreja tão longe? Para não sei de quê. Tem que guardar o coração, não pode deixar essas coisas entrar no seu coração. Daqui a pouquinho você vai falar, você quer ver? Uma coisa, porque o coração do homem é desesperadamente corrupto, disse Jeremias. Tá? Nosso coração é corrupto. A Bíblia fala que é para nós guardarmos o coração. De tudo que tem que guardar, guarde o coração. Porque se você deixar contaminar, você vai entrar por caminhos que vão desagradar a Deus. Amém? Então, você vai deixar coisas entrar no coração e vai tomar decisões, igual eu falei, decisões de interesse pessoal. E a gente não tem que estar tomando decisão de interesse pessoal. A gente tem que estar tomando decisões que seja do agrado de Deus. Agradar primeiro a Deus, depois a nós. Olha só, Deus tem que estar em primeiro lugar. Senão a gente não vai priorizar Deus nunca. Qualquer coisinha vai nos tirar do culto, qualquer coisinha vai nos tirar da adoração, qualquer coisinha, entendeu? Por quê? Mas Deus sabe, Deus entende, Deus sabe. Deus entende que você não se esforçou, não administrou, não se empenhou. Entendeu? Por exemplo, dízimos de oferta é uma coisa que quem é que pode dar? Né? Se você não administrar, se desse, nós vamos dar só quando sobra. Agora, se a gente administra, o que a Bíblia fala assim, é dando que se recebe. É um ato de confiar em Deus. Isso não é só dinheiro, é também o nosso tempo. Às vezes a gente tem a semana toda, irmãos, em casa, fazendo o que é nosso, né? A gente, o culto é só 1h30, 1h30 da quinta-feira, outra no domingo, né? A nossa igreja é pequenininha, mas tem igreja por aí que é a semana toda. Quando eu me converti, eu ia na igreja na segunda, eu viajava a trabalhar, depois fui diminuindo e fiquei igual um rato de igreja. Tem o que? Tem que ter culto, estou lá. Vamos visitar os velhinhos no asilo, vamos lá. Vamos no orfanato, vamos lá. Tudo eu queria participar, cara, vontade, sede de estar na obra de Deus. Amém? E por isso estou aqui hoje, saindo de lá para vir aqui, porque se não tiver com o coração na obra, não sai não. Não sai não, o obstáculo é muito grande. Mas o nosso Deus é maior. Amém? Então Deus é maior. Então, para encerrarmos aqui, ele diz assim, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado alguém. Ou seja, quando nós falamos, né, as nossas palavras provêm maldição, provém bênção e maldição. Então a gente tem que evitar de estar julgando a pessoa, né? Que aí você está, na verdade, até amaldiçoando aquela pessoa. Agora, as práticas, às vezes a gente olha e a gente, não vou fazer isso aí igual, né? Para a gente não fazer igual. Então você julgou, você não vai fazer igual. Só o fato de você falar, você não vai fazer igual, você está julgando, né? Mas é a prática, não é a pessoa. Amém? Então que Deus nos abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração aqui antes de encerrar. Pedido de oração que nós escolhemos ali hoje. Pedir a Deus, agradecer a Deus por esse pedido. Glória a Jesus.